Olá, meus amigos, estamos em live, mais uma vez aqui pelo Facebook, onde estamos aqui na nossas aulas semanais, né? Todas as segundas-feiras. Agradeço a você que participa conosco e que está vendo esse vídeo, né? Não esqueça esse vídeo também estará no YouTube, no canal @osmundocastro40, na íntegra. Não só ele, mas referente ao livro de Gênesis, nós fizemos 40, essa é a 45 aula, né? Já é aula de número 45. Ou seja, pegamos desde o primeiro capítulo de Gênesis, palavra por palavra, versículo por versículo. Palavra por palavra, quando eu me refiro palavra por palavra, estou dizendo que aquelas que têm uma relevância histórica, espiritual e filosófica para nós, né? Então, palavra por palavra, versículo por versículo, já caminhamos para 45 aulas, aulas de 1 hora e pouco, então lá já estamos beirando as 50 horas, um verdadeiro seminário, né? E totalmente de graça e tempo vitalício no YouTube, se você quiser ir lá. Não esquece, quando estiver lá, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal do YouTube, assim como aqui no Facebook. Estiver vendo esse, na hora que você for ver esse vídeo, siga-nos também no Facebook e nas nossas redes sociais, né? No TikTok, Osmundo Castro. E vamos dar início, né? Vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva para nós começar a entrar. Na aula anterior, né? Vamos aqui uma pequena revisão. Na aula anterior, nós vimos que pode-se dizer praticamente o destino do povo de Israel estava na mão de Eliezer, né? Podemos dizer praticamente isso, porque a existência do povo de Israel dependia da missão que Abraão entregou a Eliezer para cumprir ou não. Dependia muito dele, né? Aí vimos que ele encontrou Rivka, né? Trouxe a Yitzhak, está tudo lá no YouTube, na aula anterior, não precisamos aqui nos alongar muito, somente uma pequena revisão. E chegamos aqui ao capítulo 25. O capítulo 25 é o momento em que relata e fala sobre os últimos momentos de Abraão, na verdade, né? Agora, os holofotes vão sair de Abraão e na aula que vem vai estar os holofotes todos virados para Yitzhak, que é o sucessor de Abraão. Mas vamos ver que esse capítulo não só é sobre a morte de Abraão, algumas coisas, alguns pontos interessantes que tem aqui também, como nós vamos ver também a descendência de Ismael, né? A continuação de Ismael. E no próximo capítulo da próxima semana, segunda-feira, espero você aqui, às 7 horas, às 19 horas, né? Horário de Brasília, às 19 horas, espero você que esteja conosco. Vamos lá então, capítulo 25 de Gênesis, capítulo número 25, a partir do primeiro versículo, diz assim, vamos ver o que as Escrituras traz para nós nessa segunda-feira abençoada por Deus, né? Vamos lá então, capítulo 25, e o versículo 11 diz: Abraão de novo pegou uma mulher, cujo nome era Queturá. Versículo 1. Bom, nós vemos aqui que Abraão pegou outra concubina, né? Aqui tem alguns pensamentos, algumas ideias, né? Alguns sábios vão dizer que essa Queturá, ela era Hagar. Porque você vai observar, desde o tempo que nós estamos estudando, né, já há mais de 50 horas, né, podemos que se dizer, não fiz as contas, mas vai dar mais de 50 horas que estamos já no livro de Gênesis. Sempre houve podemos que dizer assim, um interesse em relatar de onde essa pessoa vinha, era filha de quem, qual a sua nacionalidade, enfim.
E essa Keturah não tem essa genealogia, né? Podemos se dizer assim. Só aparece o nome dela e não falar nada sobre ela. Então, alguns sábios vão dizer que é a mesma Hagar que Ismael não, perdão, é Yitzhak, foi com ela, foi até ela, Ismael, fizeram as pazes e diz, olha, meu pai está precisando de você e tal, e trouxe ela, né? Alguns vão dizer assim, outros vão dizer que não, que era uma outra pessoa. Até mesmo se nós formos ler, quando nós continuarmos lendo aqui o literal, que nós estamos lendo o literal, entende-se que realmente era uma outra pessoa, não era Hagar, né? E é isso que nós vai dar o entendimento. Mas existe esse Midrash, né? Expliquei a você em aulas anteriores o que é um Midrash. Mas existe esse Midrash que diz que era Hagar. E aqui também tem opiniões que dizem que ela era uma mulher cananita, né? Mas aí você vai se perguntar, uma mulher cananita, mas se ele deu uma ordem para Eliezer para não pegar das mulheres cananitas, e agora ele se casa com a cananita, há uma contradição? Não há uma contradição pelo motivo de que vou explicar para você agora. Por quê? Porque até então o conceito Israel ainda não está formado, né? Vai se formar a partir do próximo capítulo em diante. O conceito Israel ainda não está formado. Ele prioriza primeiro o casamento do seu pai, né? Porque tem o entendimento de que a lei, né, diz que se um homem ele é viúvo, né, e o filho também está para casar, então a prioridade é casar o filho. Tem por lei, né, tem a questão do dote e tal, e essas coisas todas. Então, por que ele casa já em idade avançada? Porque assim as escrituras sagradas também afirmam que não é bom que um homem esteja só. Mesmo que Abraão seja um justo, né, um justo de nível altíssimo, que já estudamos, mas não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma companheira. Então, tem todos esses detalhes. A questão de ser cananita ou não fala que é cananeia. Talvez alguns entendem que traz um entendimento, né? São ideias, na verdade, que ela era cananita, mas as escrituras não quer dizer que ela era cananita, mas disse somente o seu nome, que é Keturah, né? Mas tem esse entendimento. A questão é que vamos supor que seja uma cananita. E por que ele casou com uma cananita? Porque agora Isaac já está casado com Rivka, uma mulher boa, virtuosa, já está casada. Quer dizer, ele passa o cajado da descendência de Israel. Ou seja, qual era o projeto? O projeto é criar um povo, no caso Israel, né? Criar um povo. Até então, as mulheres que têm que ser da linhagem desse povo têm que ser hebreias, como foi no caso de Sarai e também no caso de Rivka, e as outras também são hebreias, né? São do povo hebreu. Aí você vai dizer, mas ele foi buscar ela em Arã, mas Arã é irmão de Abraão, que era de Nahor, né? Que era de Harã. Quando o povo quando os filhos de Nahor vai para Arã, você vai observar na leitura que lemos na aula passada, que é até mudado o nome da cidade. Não é mais Harã, é cidade de Nahor. Ou seja, Nahor, que é irmão de Abraão, foi um povo muito influente na época, que mudou-se a cidade e botou o nome dele. Então, Rivka, ela é hebreia, né? No caso, do povo hebreu. Então, essa é a linhagem de Israel. Uma vez que o propósito de Abraão está concluído, que é ter um filho e se casar com uma hebreia, agora o propósito está pronto, está concluído, agora eu vou viver a minha vida, né? Esse mais ou menos a ideia.
E depois que o propósito está pronto, está tudo preparado, não há problema algum em pegar uma cananita, né? Uma cananita, cananeia, não sei como é que fala. Não há problema algum, porque o propósito já está, vamos dizer assim, o conceito, né, de Israel, mesmo que no momento ainda não esteja formado, mas vamos dizer que já está encaminhado. Então não haveria problema algum. A questão é a descendência do povo hebreu teria que ser de ventre hebreu. Então tem todas essas questões. Então ele casa com essa Keturá. E aí ele tem alguns filhos, né? Vamos entrar nesses detalhes aqui que é muito importante. Também tem umas opiniões interessantes, né? Ela deu à luz a Zinirã, Yokshan, Medam, Midian, Ishbacá e Shuar. Shuar, exatamente. São 6. Ela deu à luz a 6, ou seja, Abraão agora, não só Ismael e Isaac, agora tem mais 6 povos. Como nós dissemos, uma vez que Israel já está estabelecido, né, o conceito de Israel começa a ser estabelecido, não há mais problema algum em ter outros povos. Aqui são 6, e desses 6, nós não vamos adiantar aqui, que nós chegarmos, nós vamos falar, mas tem um aqui que é muito importante, que é Midian, que nós acabamos de ler. Midian, por que ele é importante na história de Israel? Midian, não só Midian, né? Mas podemos dizer todos os outros filhos de Abraão seriam, vamos dizer assim, supostos, né? Supostos candidatos a Israel, podemos dizer assim. Por quê? Porque se no futuramente, o povo de Israel não conseguisse cumprir a sua missão, teriam outros filhos de Abraão. No caso, são esses 6, né? Essas 6 nações agora. Ou deliberadamente não quisesse cumprir o propósito de Deus, também teriam elas, né? E Midian aparece como aconteceu, né? O povo afastou-se do Senhor, e Midian apareceu naquele momento. Ele apareceu na vida de Moshe. Quando Moshe viu que ele estava na casa do rei, né? Ele viu que um egípcio começava a maltratar um hebreu. Ele disse: não, isso aqui não pode ser o meu povo, né? Então, aí todo mundo conhece a história. Então ele abandonou o povo egípcio, né? Não, isso aqui não pode ser o meu povo, o povo escolhido de Deus. Não tem lógica, não tem cabimento. No outro dia ele vê um hebreu agredindo o outro hebreu. E o pior ainda delatou ele para os egípcios. Então ele disse: olha, isso aqui também não quero fazer parte desse povo também, dessa situação. Aí nós vemos que ele sentou no poço, né, de Midian e casou de Itró, né, uma filha de Itró, que é de Midian, descendente de Abraão. Entenda a história, porque a Bíblia ela faz questão de botar alguns nomes de algumas nações, porque em algum ponto, em alguma situação ou em algum ponto, vai ter uma ligação. Quando nós vemos, aí então ele é de Midian, ou seja, também filho de Abraão. Quando nós vemos que Deus ira-se com o povo, diz: olha, Moshe, esse povo aqui já passou dos limites, a minha paciência com ele já transbordou, vou destruir e fazer um povo contigo. Ou seja, tanto Moshe quanto a sua esposa, que agora não lembro o nome dela, que é midianita, descendente de Abraão, ou seja, seria um suposto povo a ser o escolhido de Deus, porque tinha um hebreu e outra descendente de Abraão. Podemos se dizer, não estava fora de casa. Você entende a ligação? Que por isso que é muito importante, quando nós vemos alguns nomes na Bíblia, algum ponto ou alguma situação ou outra,
vai ter sempre uma ligação. E essa é a ligação de Midian, povo muito importante, né? Que é filho de Abraão. Vamos prosseguir. O versículo 3 diz. O versículo 3 diz a seguinte. Yokshan gerou Shevá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Ashurim, é muito importante esse nome, vamos ver para frente. Lutim e Leumim. Os filhos de Midian foram, Midian, falamos sobre Midian, né? Foram, filhos de Midian foram Efá, Efer, Hanor, Avidá, Eldaá, são 5, né? Todos esses foram descendentes de Keturá. Foram descendentes de Keturá. Ou seja, aqui tem um comentário que falou alguma coisa sobre os Ashurim, os nomes dos chefes das nações. Vamos ver aqui um ponto que o comentarista diz. Deixa eu ver se tem algo interessante para nós. Não. Somente detalhes técnicos. Então, essas são as descendências de Keturá. Versículo 5 diz: Abraão deu tudo que pertence a Isaac. Isso é interessante. Deu tudo que pertence a Isaac. Vamos lá então. Versículo 5. Deu tudo que pertence a Isaac. Mas vamos ler o versículo 6 para nós já engatar nos dois de uma vez só. Abraão deu tudo que pertence a Isaac. Versículo 5. Versículo 6 diz: aos filhos das concubinas que Abraão tinha tomado, Abraão deu presentes, e ele os enviou do seu filho Isaque, quando ainda em vida, ao país do leste. Interessante. Ele dá tudo que tem a Isaque, vamos entender o que é tudo que Abraão tinha a Isaque, e deu presentes a os seus outros filhos, né? E os enviou ainda em vida, ou seja, aqui está dizendo que em vida ainda ele deu os presentes para eles e os mandou para os países do leste. No caso é o Extremo Oriente, no caso é Índia, né? China, Japão, Coreia, enfim, o Extremo Oriente, mandou-os para lá. Então eles foram para lá ainda em vida, para que não tivesse futuramente aquela questão de que depois da morte requerer a herança também da terra de Israel. Então ele fez a separação logo em vida. Olha, o meu testamento é esse, nós vamos cumprir logo em vida. Está aqui os seus presentes. E os presentes, nós agora vamos entrar e entender que presentes são esses que ele deu. É muito interessante. Segundo os sábios, o que eles querem dizer com presentes foram muito gado, né? Muitas posses, quer dizer, no sentido material, né? No sentido de próspero, né? Podemos dizer assim. E tudo que Abraão tinha que ele deu para Isaac, a terra de Israel. Era somente o que Abraão tinha, era a terra de Israel. Aí você pode se perguntar, mas Abraão não era bilionário, tinha camelos e ouro, enfim. Tá, nós vamos entrar aqui num ponto muito interessante, porque todos os nossos bens materiais, seja dinheiro, propriedades, na verdade não são nossos, né? Todos nós não somos nossos, não são nossos, né? É uma prosperidade, uma fortuna visual, né? É mais ilusória, ou seja, não foi dada por Deus a nós. Nós aqui nos apossamos e estamos cuidando, não é nosso. Diferentemente de Abraão, Deus diz: olha, Abraão, eu vou te dar a terra de Israel.
Então, tudo que Abraão tinha era a terra de Israel. As outras coisas, no caso, são bens materiais, é somente ilusórios, né? Coisas que você apenas vê com uma visão, mas na realidade não pertence a você. Isso é que é a grande verdade, prova essa que ao partirmos dessa para uma melhor, não levamos nada porque nada é nosso. E tudo que Abraão tinha, ele deu para Isaac. É o que permanece. Quando você vai ver as pessoas falarem, você vai falar sobre Estados Unidos. Como é que chama Estados Unidos? Estados Unidos da América, Brasil. Aí você tem Portugal, Espanha, França, Arábia, enfim. Você tem todos os nomes dos países, todos têm o seu nome. Mas quando você vai falar de Israel, você fala a terra de Israel. Isso quer dizer que no planeta, no universo, o único povo que tem uma propriedade de fato é Israel, a terra de Israel. Aí tem China, Rússia, Japão. Acho que não sei se você está conseguindo entender o que eu estou trazendo aqui para você. E o único que de fato é dado é a terra de Israel. Então, aquilo que Abraão tinha era somente a terra de Israel. Era tudo que ele tinha, era a terra de Israel. Os presentes que ele deu aos seus outros filhos foi gado, foi camelo, ovelhas, ouro, prata, em abundância para que pudessem se manter. Porque o que era dele mesmo era a terra de Israel. É por isso que sempre nós entendemos o seguinte, que o nosso corpo, ele não é nosso, porque você não pode fazer algo naquilo que não é seu. Por exemplo, uma benfeitoria, né? Um reparo, uma coisa que não é sua. Por quê? Porque não tem sentido nenhum. Porque nós não nos tatuamos, né? Porque o corpo não é nosso. Porque nós não entregamos a luxúria, a depravação. Porque o corpo não é nosso. Tudo aquilo que influencia e afeta diretamente ao corpo para mal, nós não fazemos porque o corpo não é nosso. Ele é templo e morada de quem? Responda aí nos comentários aí quando você estiver vendo esse vídeo. Então, essa é a questão. Não foi dado a nós. Nosso corpo é da terra. Acho que é em Provérbios, se não me falha a memória, que diz que o corpo volta ao pó, que é do pó, e o espírito, a alma, ele volta a Deus que o deu. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos aqui, não estou dizendo que é em vão, não estou dizendo que você deva se estruturar, se projetar e conquistar, não estou de maneira nenhuma. Apenas estou dizendo que aquilo que nós temos aqui na Terra, sobre propriedades, condições financeiras, status social, é tudo ilusório. Ou seja, é uma ilusão, é algo visual que você só está vendo neste momento. Não é nosso de verdade. Essa é a grande verdade. E tudo que Abraão tinha não era aqueles bens, ouro, prata, camelos, não era aquilo não era dele. O que ele tinha era a terra de Israel, então foi isso que ele deu para Isaac. Deu a terra de Israel para Isaac, e os outros meninos ele deu os presentes, né? Eles se mandaram lá para o Extremo Oriente, para a China, Índia, Japão, enfim, o Extremo Oriente. Povos de Abraão, né? No caso são 6. Prosseguindo, né? Vamos prosseguir. Tá, Isaac, lemos o 5 e o 6, né? Vamos para o versículo 7. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Tá. Tá, o 6. Ele diz aqui o seguinte. Que são os filhos das concubinas de Abraão. Ou seja, as concubinas de Abraão, aqui também já dá uma ideia das concubinas de Abraão. Qual é? No caso é Hagar e Keturá.
ou seja, não tinha outra concubina. Quando fala concubinas no plural, não está dizendo que ele teve outras concubinas, não. Teve Hagar, né? E teve Keturá. Então são esses. Ismael e esses 6. No caso 7, com Isaac, 8. Então essa é a descendência de Abraão, na verdade. Né? Então as concubinas se referem a elas duas. Tanto Hagar quanto Keturá. Tá. Esses foram os dias dos anos de Abraão. Ele viveu 100 anos, 70 anos e 5 anos. Isso é importante. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ela é aquela. Nós lemos que. Você observou? Nós já lemos sobre isso em Sará. 100 anos, porque não disse logo cadê? 100 anos, cadê? Deixa eu achar aqui. Abraão, ele viveu 100 anos, 70 anos e 5 anos, 175 anos. Poderia ter falado, Abraão viveu 175 anos. Mas é aquela questão, né? 100 anos, 70 anos, 5 anos, ou seja, houve essa separação. E isso é muito importante, esse ponto, porque esse ponto ele traz bem claro das pessoas que são justas, né? Das pessoas que serviram a Deus e foram justas nos seus caminhos. Tem essa conotação aqui também. Abraão expirou e morreu em boa velhice, idoso e satisfeito, e reuniu-se ao seu povo. Né? Isso aqui é importante. Aqui traz o entendimento, aqui nós aprendemos o seguinte, que o pai de Abraão, em sua velhice, antes de morrer, ele se arrependeu-se de sua idolatria. Por isso, Abraão se reuniu ao seu povo. Então, traz aqui esse entendimento também. Eu acho que nós já falamos isso algumas aulas atrás, a esse respeito. O versículo 9 diz, os seus filhos, Isaac e Ismael, o enterraram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Sohar, o Hitita, enfim, em frente a Mamré. Aqui é um ponto muito interessante. Nós vamos observar quem é o primogênito de... Aqui os comentaristas, né, os sábios, os comentaristas, eles explicam que houve um arrependimento de Ismael logo aqui, ou seja, houve um reconhecimento de Ismael aqui, porque o certo seria estar escrito quem enterrou Abraão seria Ismael e Isaac, porque Ismael ele era o primogênito. E aqui está dizendo que são os filhos de Abraão, ou seja, aqui há um reconhecimento que Ismael é filho de Abraão. Mas quem foi na frente foi Isaac, ou seja, Ismael reconhece que Isaac é o primogênito, ele é o filho, né, da esposa de verdade, não da concubina, e que aquela herança é para ele. Ele reconhece isso ainda em vida. Né? Nós vamos ver aqui um pouco sobre Ismael um pouco mais para frente. Então, esse foi o arrependimento de Ismael. Foi reconhecer que Isaac, ele era o primogênito de Abraão. Ele era o filho da promessa, na verdade, né? E porque, na verdade, o erro de Ismael seria somente esse mesmo, sobre a questão da primogenitura, né? Já estudamos sobre isso a respeito, falamos bem, ficou bem claro, né? Está na playlist no YouTube, @osmundocastro40, está lá. Então, esse é o entendimento que se tem. Aqui entende-se que Ismael se arrepende, né? E aceita, né? Não aceita, e reconhece, na verdade, a palavra correta é reconhece. E reconhece Isaac como o herdeiro da terra de Israel, o dono da terra de Israel, né? Na verdade, né? Tá, o versículo 10 diz: o campo que Abraão comprou dos filhos de Het, onde Abraão e sua mulher Sará foram enterrados.
Após a morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac. Isaac viveu nos arredores do poço de Lahai Roi. Onde é esse poço Lahai Roi? É aquele poço onde estava Hagar. Na verdade, quem botou esse nome de Lahai Roi foi Hagar que botou. E ele viveu ali naqueles arredores, né? Algum outro ponto aqui, deixa eu ver se para nós interessante. Não, acho que pronto. Aqui ponto, né? Aqui tem um ponto interessante que é bom que nós observamos o seguinte, que até então, depois do nascimento de Isaac, pouco se falou em Isaac, por quê? Porque não havia, assim, podemos dizer, um protagonismo para Isaac, porque havia o maior justo daquela época, que era Abraão. Então, qualquer um justo maior que fosse, seria ofuscado por Abraão. Então, não tem um destaque em Abraão. Agora, Abraão passa o cajado, podemos dizer assim, para Isaac. Isaac, estudamos muitas e muitas vezes, em muitas aulas, que Abraão ele é o atributo de bondade, Isaac agora é o atributo de justiça. E no Moriá, onde foi lá toda aquela cena, momento ali onde supostamente seria o sacrifício, houve uma conexão da justiça com a bondade e da bondade com a justiça. E Isaac agora está pronto para assumir o protagonismo da descendência de Abraão. Porque agora Abraão, vamos dizer assim, já não está mais entre nós, né? Podemos dizer assim. Vamos prosseguir. Lembrando a você que essa aula é só para não passar o capítulo 25, mas é interessante também. Ele é esclarecedor, ele traz pontos interessantíssimos, né? É para não passar o capítulo 25 batido. Capítulo 26 vamos falar sobre Isaac. Tem muita coisa para nós aprendermos lá. Esse daqui é só para não passar em branco o capítulo 25. Mas você já observa que tem algumas coisas que às vezes passam em olhares despercebidos, né? Às vezes numa leitura distraída passa algum detalhe. E nós estamos aqui para trazer. Versículo 12, né? Aqui, estes são os descendentes de Ismael, né? Descendentes de Ismael. O filho de Abraão, a quem Hagar, a egípcia, escrava de Sará. A Bíblia é muito clara em afirmar isso. Filho de Abraão, da egípcia Hagar, escrava, serva de Sará. Ela deixa muito claro, é muito pontual para que todos entendam onde é o seu lugar, quem é você na história bíblica, qual é a sua missão, qual é verdadeiramente a sua função. Então, ela é muito clara a esse respeito. A egípcia escrava, 13. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, em ordem de nascimento. Nevaiot, primogênito de Ismael, né? Primogênito de Ismael é Nevaiot. Tem Kedar, Adibael, Missam, Mishma, Tumá, Massá, Hadad, né? Temar, Uter, Nefsh e Kedma. Ou seja, acho que eu pulei algum. São 12, na verdade. São 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Na verdade são 13, né? Ela segue aquela mesma máxima que nós já estudamos uma vez. 12 homens mais uma mulher. Essa mulher também ela disse uma importância porque ela vai casar com Esav, com o filho de Isaac. Lá na frente, vamos chegar lá ainda, né? Ela é da descendência de Ismael, ela é ismaelita, né? A filha do próprio Ismael.
Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver com mais um pouco de atenção, um pouco mais de detalhe. O versículo 16 diz: Estes foram os filhos de Ismael. Estes nomes foram dados às suas cidades abertas e cidades muradas. Foram 12 príncipes para as suas nações. É muito importante isso aqui, 12 príncipes para as suas nações. Aqui tem entendimento, o entendimento aqui fala de príncipes. Quando fala de príncipes, 12 príncipes, se fala de nações, a separação. Acho que nós já falamos isso em algum ponto, não lembro bem. E os filhos de Yitzhak, né, no caso de Jacó, não são príncipes, são tribos, ou seja, é uma família. Príncipe, cada um foi para um canto, para um lugar. Aqui entende-se que, como Ismael já entendeu que a terra de Israel, de Canaã, é de Israel, então ele dispersou seus filhos para os outros lugares, e aí cada um fundou a sua cidade, não em Canaã, em outros lugares. Arábia, Turquia, eu acho, se não me falha a memória. Turquia, Paquistão, enfim. São 12 ao todo, né? São 12 nações e foram se proliferando. Assim também como a filha de Ismael, né? Que casou com Esaú, e também tiveram horrores de descendentes também, né? Podemos dizer assim. Então, ou seja, a promessa que foi dada a Abraão, quando ele dá a promessa de Isaac, que daria a terra para Isaac, Abraão, você vai lembrar da aula, acredito que você deva lembrar, que Abraão pergunta: e meu filho Ismael? Ele disse: olha, o seu filho Ismael também vai ser grande. Ele vai habitar perante os seus irmãos e tal, a mão de todos. Não, aí também temos a parte em que ele fala com Hagar, que a mão de todos vai ser contra ele, e ele vai ser contra todos, enfim. Então, uma grande proliferação, podemos dizer assim, dos filhos de Ismael. Ou seja, podemos dizer, ideologia de Ismael, e hoje nós vemos muçulmanos em todos os cantos do mundo. Temos muçulmanos. Isso não quer dizer necessariamente que cada um vai ter o seu país. Porque ele iria multiplicar e multiplicou-se a tal ponto que agora os filhos de Ismael se encontram em todos os países. E as pessoas, mesmo que não concordando com a sua ideologia, que no caso é o Islã, não conseguem expulsá-los. Não conseguem parar esse povo. Porque é uma promessa divina que iria se multiplicar. Vai ser incontável. Deus disse para Hagar, lá no poço, vai ser incontável, a mão de todos vai ser contra ele, ele vai ser contra todos. Ou seja, todo país que você for, tem um descendente de Ismael lá, ou um descendente da ideologia de Ismael, que no caso é o Islã. Onde você for no planeta Terra, você vai encontrar. Eu acho que só não na Coreia do Norte, eu acho, não sei. Mas enfim, mas se não tem, mas vai ter. Se não tem ainda, mas pode ter certeza que vai ter. Porque é uma promessa de Deus, assim como a terra de Israel é para Israel, e a multiplicação de muitos povos, né, todos os cantos, é para Ismael. E assim está acontecendo, segundo o anjo falou, enviado por Deus, falou a Hagar. Aqui outro ponto, ó. Já vamos encerrar, praticamente já encerrando. Deixa eu ver como é que nós estamos de horário. Estamos bem de horário. A intenção era só mesmo não passar em branco nesse ponto e trazermos esse ponto. Estes foram os anos de vida de Ismael. Ele viveu 100 anos, 30 anos e 7 anos. Você observa que segue o mesmo padrão. Ou seja, aqui, expirou e reuniu-se ao seu povo. Aqui nós temos o entendimento do seguinte. Como nós já dissemos, qual era a falha, o pecado de Ismael?
não era idolatria, porque ele cresceu na casa de Abraão, não era idolatria, nem prostituição, nem assassinato de Ismael, né? Estamos falando de Ismael, que é o patriarca dos árabes. O único pecado de Ismael seria, naquele momento, antes dele ser expulso, né, na casa de Abraão, seria ele contradizer com Isaac, dizer que Isaac não era o primogênito e que ele era o primogênito. O pecado dele foi induzido, já estudamos sobre isso, induzido por sua mãe, dizer que Isaac não era filho de Abraão, era filho de Abimelech. E Deus faz um milagre que Isaac nasce exatamente a cara de Abraão. Já estudamos sobre isso também. Então, esse era o pecado de Abimelech. E quando você se arrepende do seu pecado e toma o seu caminho, no caminho que é correto, ou seja, na missão em que Deus dá, no propósito que Deus lhe dá, e você se arrepende daquilo que você fez de errado, você tem o direito da salvação. Deus lhe concede esse direito. Então, por isso, tanto Sarai, que era extremamente justa, era a mesma leitura, 100 anos, né? 20 anos, não lembro bem, né? Já passou. Acabamos de ler Abraão. O mesmo acontece com Ismael. Ou seja, Ismael, ao arrepender-se e reconhecer que realmente Israel é de Isaac, Canaã é de Isaac, ao fazer este reconhecimento, ele se arrepende daquilo e ele encontra a sua paz e com certeza o seu lugar é garantido no mundo vindouro, segundo o que dá para entender aqui nas Escrituras Sagradas, nesse último versículo. Eu vou ao versículo de número 18. Então, Ismael, ele alcançou o mundo, vai alcançar o mundo vindouro quando ele vier. E eles viveram na região de Havilá e Shur, que faz limite com o Egito, no caminho da Assíria, ou seja, ali, tudo pertencia a eles. Ele viveu na presença de todos os seus irmãos, né? É que nós dissemos, viver na presença de todos os seus irmãos. Aqui é importante que aqui nós dissemos sobre a proliferação dos filhos de Ismael. Viveu na presença de todos os seus irmãos. O que nós acabamos de ler foi o seguinte: os egípcios eram irmãos de Ismael. Sim, eram irmãos de Ismael, né? Os seis irmãos de Keturah também eram irmãos de Ismael e foram para o extremo oriente, né? China, Japão, ou seja, lá tem muçulmano também. Tem a cultura árabe, né? Através do Islã. Então ele está na frente dos seus irmãos. Roma e parte do povo europeu, ela vem de Esav, irmão de Jacó, e a filha de Ismael casa-se com Esav, então gera também esses filhos, essas nações da Europa, Roma, enfim, e lá também está Ismael, na representatividade, podemos dizer assim, do islamismo, lá está também, na Índia, Paquistão, no Brasil, enfim, onde há uma descendência, seja ela qual for, dessas, no caso aqui nós contamos 8 nações, né? Vamos deixar Israel de fora. No caso com Ismael são 7 nações e que se expandem, né? Tailândia, enfim. Lá está Ismael. Ele viveu na frente dos seus irmãos. É o que nós estamos dizendo, né? Então, esse foi o capítulo número 25. O capítulo número 26, não perca, vai estar interessantíssimo. Espero você na próxima segunda-feira. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até agora. Segunda-feira tem mais. Capítulo 26, já vamos estar... O protagonismo agora já passa para Isaac, né? A sua história, a sua caminhada. E é muito interessante também, né? Veremos isso a partir de segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem estarei aqui com você no Facebook. Não esquece de seguir a gente, você que quer
todas essas aulas em tempo integral, tempo vitalício. Não deixe de nos seguir lá, de se inscrever em nosso canal no YouTube, Osmundo Castro 40. Nós seremos muito gratos a você. Então, muito obrigado. Até segunda-feira que vem. Fique bem, fique